escondida nas faces silenciosas dos monumentos egípcios, sob o olhar dos deuses védicos, entre as linhas dos antigos livros de alquimia. E nos atormentados mitos dos astecas e maias esteve sempre a essência de uma doutrina secreta. Ao longo da história da humanidade, só os poucos eleitos foram iniciados nos mistérios desta grande verdade universal. E estes poucos guiaram o resto da humanidade e deram a ela símbolos externos daquela verdade como orientação. Para o grande arcano, o segredo dos segredos ferozmente protegido, e só oferecido aos que tinham provado sua pureza moral em mérito de confiança. Mas como a humanidade se degenerou em barbarismo e crueldade, o conhecimento divino foi ocultado para sobreviver em alguns bolsos ao redor do mundo. Durante muitos séculos, o grande arcano atraiu a humanidade por histórias e mitos que ele revelava. O conhecimento entregue é universal e aplica-se a todas as verdadeiras religiões e tradições místicas. A serpente de Adão e Eva é a tradição hebraica cristã. A serpente alada de Quetzalcoatl da tradição asteca, as serpentes que escalam o caduceu de deus grego Hermes, ou as serpentes das tradições hindu ou budistas, todos esses símbolos contêm o mesmo ensinamento. Finalmente, depois de séculos de escuridão e ignorância, chegou a hora dessa doutrina secreta ser revelada. Todas as religiões são joias preciosas no fio dourado da divindade. A palavra religião deriva da raiz latina religare, que significa união. A palavra yoga é derivada da raiz do sânscrito yug, que também significa união. Em sua base, as diferentes tradições do leste e oeste descrevem a mesma meta: união com a divindade. As tradições religiosas provêm o mapa àquele que deve seguir para alcançar a unificação com o divino. Toda religião busca expressar o mesmo núcleo de conhecimento. Mas a pessoa precisa das ferramentas certas para ler o mapa. Com as ferramentas certas e o uso correto delas, um aspirante de qualquer religião ou tradição pode entrar no conhecimento da experiência direta com o divino. Pode ser visto, então, que há uma verdadeira ciência, um caminho, mas se mostrando com diferentes nomes e faces. Por ser estreita a porta e seu caminho que conduz à vida, são poucos que encontram. Em grego, o caminho estreito é chamado de gnosis, que significa conhecimento. Em hebraico, o mesmo caminho estreito é chamado de da'at, que também significa conhecimento. Este caminho é representado pela famosa árvore do conhecimento no livro de Gênesis. E a pista para entrar na experiência direta de Deus pode ser encontrada ao entender o símbolo da árvore do conhecimento. Gênesis, o ensinamento hebraico ou cristão da criação, foi escrito como uma forma de passar o conhecimento do grande arcano para aqueles que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. No começo, foi influenciado por ambas tradições oriental e ocidental para prover à humanidade uma chave que continha dentro a fundação de todas as grandes religiões do mundo.
O Velho Testamento, ou Tanakh, exteriormente se mostra ser uma instrução espiritual básica, na forma de anedotas e histórias. Ainda em verdade, é um veículo do segredo do conhecimento. Para entender melhor as origens da tradição hebraica cristã do Gênesis, é necessário dar uma olhada na vida do autor, Moisés. Embora de linhagem hebraica, Moisés foi criado com um faraó egípcio e foi treinado não só na sabedoria oculta do Egito, mas também no judaísmo de berço dele. A civilização do Egito Antigo é das mais remotas da história da humanidade e guarda um imenso conhecimento do mundo antigo. O judaísmo foi influenciado diretamente por duas das mais antigas civilizações registradas, a da Suméria e da Babilônia, civilizações famosas pelas suas escolas de mistério. Educado nos ensinamentos ocultos destas antigas tradições, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia em hebraico e em código, como era a tradição. Por isso, cada história e nomes que estavam contidos no livro de Moisés ocultam um significado mais profundo. Como diz no livro místico hebraico, o Zohar. As narrativas da doutrina são seu casaco. A pessoa comum olha apenas a vestimenta, ou seja, a narrativa da doutrina. O instruído, contudo, não vê meramente o casaco, mas o que o casaco cobre. A Bíblia é simbólica. As personalidades e eventos da Bíblia são um disfarce que oculta a real mensagem. Este conhecimento interior foi escondido, no caso do cristianismo, rejeitado completamente. A Bíblia, como todos os grandes livros religiosos, foi interpretado literalmente. Até mesmo Jesus de Nazaré ensinou tanto uma doutrina pública quanto uma doutrina secreta. Porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, os outros, não lhes é dado. Esses que receberam o ensinamento secreto foram perseguidos e forçados a levar o conhecimento em menor grau. Como resultado, a igreja moderna herdou meramente o casaco. Além disso, a Bíblia tem sofrido repetidas edições por esses que desconhecem os seus segredos. Embora a Bíblia moderna seja consideravelmente desfigurada, é mesmo assim infundida no segredo da antiga doutrina. Porém, os muitos níveis de significados ocultos nas cartas hebraicas não são visíveis nas versões de idioma modernos da Bíblia. Por exemplo, a primeira das tantas palavras da Bíblia em hebraico são Bereshit, Bará, Elohim. A tradução literal comum é: no início, Deus criou. Mas a tradução hebraica no Zohar diz: na sabedoria, Elohim criou. Elohim é uma palavra hebraica. A raiz El é Deus em hebraico e é masculina. A forma feminina de El é Eloá, que quer dizer deusa. Elohim é plural, assim significando deuses e deusas, masculino e feminino. Em contraste à imagem familiar de um velho homem barbudo, Deus é estabelecido nas primeiras 3 palavras da Bíblia como andrógeno, contendo ambos masculino e feminino. Shiva, andrógeno, hinduísmo. Criador masculino e feminino, asteca. A palavra Elohim tem muitos significados. Em uma percepção se refere aos anjos, os governadores da criação. Estes seres divinos são masculino e feminino, a imagem do seu Criador. Isto está ilustrado claramente na maioria das imagens antigas de anjos.
para mostrar que eles têm os mesmos atributos de ambos, homem e mulher. Na Bíblia, o anjo que assistiu à criação da humanidade é chamado de Jeová Elohim. Jeová Elohim fez o homem através do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Jeová é um outro importante nome de Deus, a não ser confundido com Javé. O nome Jeová, ou Jeová, é compreendido por 4 letras hebraicas: Yod, He, Val, He. Yod, ou Yod, pode ser traduzido como masculino ou falo, Adão. Eva, ou Hevé, é feminino, a mãe ou útero, Eva. Até mesmo o nome de Jeová contém ambas as forças masculinas e femininas. Deus criou o homem à sua própria imagem, e a imagem de Elohim os criou. Masculino e feminino os criou. O Elohim, o anjo, Jeová, o homem formado à imagem dele, andrógeno, e assim como consta no coração esotérico de todas as grandes religiões, a humanidade simbolizada por Adão foi uma vez andrógena, contendo o masculino e o feminino. Jeová Elohim cultivou o jardim no Éden, ao leste, e colocou o homem que ele tinha formado lá. O Éden é um paraíso de perfeição. O Éden simboliza a inocência e a felicidade que foram uma vez o estado natural da humanidade. A humanidade do Éden era pura, pois só conhecia a bondade e a virtude. Como reflexos de Deus, a humanidade incorporou as 7 virtudes da alma. Embora o Éden de Adão e Eva nunca tenha existido no mundo físico tridimensional, de acordo com a sabedoria esotérica, havia um lugar físico chamado Éden, que ficava situado na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Uma misteriosa escola de mesmo nome foi fundada lá pelos caldeus. Mas este não era o jardim do Éden de Adão e Eva. De acordo com a sabedoria esotérica, existem 7 dimensões fundamentais. Você não sabe como Alá criou 7 céus, um sobre o outro? A ascensão e queda destes reinos pelos seres que os habitavam é representada na Bíblia pela escada de Jacó. Segundo a Bíblia, quando Jeová Elohim criou Adão, e ele colocou Adão no jardim do Éden, a sabedoria esotérica diz que esta é a 4ª dimensão, o mundo da energia vital. Em hebraico é chamada Yasod, que quer dizer fundamento. Assim, o ancestral andrógeno da humanidade existiu em um nível mais sutil da natureza. É por isso que os antropólogos modernos não sabem nada sobre nossas verdadeiras origens. Embora feliz em sua inocência, a humanidade simbolizada por Adão precisou crescer espiritualmente. Assim Eva foi separada do corpo de Adão. Jeová Elohim pegou uma das costelas do homem andrógeno e então fechou a carne. Em seguida, Jeová Elohim fez uma mulher da costela, que ele havia tirado do homem hermafrodita. Ela será chamada mulher, por ela ter sido tirada de um homem. Este processo de separação, apresentado simbologicamente na Bíblia, foi gradual. O hermafrodita humano estava separado em 2 sexos, macho e fêmea.
de forma que eles pudessem se ver melhor, conhecer a si próprios. Desde aqueles tempos, homem e mulher buscam recuperar a unidade perfeita deles, que é a raiz do desejo para a conexão sexual. Por esta razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. E do chão, Jeová Elohim fez crescer toda árvore que fosse agradável à vista e boa como alimento, tendo a árvore da vida no meio do jardim e com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há duas árvores que exercem determinada importância no jardim. Estas duas árvores são simbólicas, não literais. A árvore da vida é um antigo símbolo universal, ou seja, está presente em todas as culturas que detiveram conhecimento esotérico. Esta é a mesma árvore que Moisés viu queimando no Monte Sinai. Esta é a árvore na qual Buda Shakyamuni atingiu a iluminação. Esta é a árvore mundial dos maias, a árvore da vida dos astecas, a grande árvore nórdica Yggdrasil que sustenta a existência em seus poderosos ramos. Na mística tradição do judaísmo, a ciência da árvore da vida chama-se Kabbalah. Mas esta sabedoria é universal e pode ser encontrada em toda grande religião, embora se mostre sob muitos nomes. A ciência da árvore da vida é um mapa do universo e da alma humana. Assim como a árvore da vida é um mapa do macrocosmos, o universo expandido, assim também traça um mapa do microcosmos, homem, a reflexão do universo. Assim a sábia recomendação gravada na pedra sobre a entrada do famoso oráculo de Delfos. Ó homem, conheça a ti mesmo e conhecerás os universos e os deuses. A árvore da vida simboliza a estrutura da alma e da criação. E suas raízes estão nos reinos mais altos, e seus galhos e folhas são todos os mundos e muitos seres que existem. Esta árvore dá aos frutos vida, alimento e sabedoria. Na Bíblia, Moisés escreveu que Adão e Eva eram livres para comer da árvore da vida. Isto significa que Adão e Eva estavam livres para alimentar da ciência da árvore da vida. A ciência de Deus, Kabbalah. Como a árvore da vida também simboliza a alma, Adão, Eva e a humanidade tinham permissão para desfrutar os benefícios da permanência de um estado de perfeição, com uma consciência despertada, uma consciência completamente iluminada, representada na tradição da árvore de Natal, um símbolo da árvore da vida, passado por tradições esotéricas germânicas. Possuindo dentro de si uma árvore da vida iluminada, significa que estão abertos e completamente ativos os sentidos internos, proporcionando uma relação direta com Deus. Desta árvore poderiam comer livremente Adão e Eva. Mas no Éden existia uma outra árvore, a árvore do conhecimento. E Jeová Elohim ordenou ao homem dizendo que toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer dela, pois se comerem dela, certamente vocês morrerão. Estava claro que da árvore do conhecimento era proibida para Adão e Eva. Contudo, eles foram persuadidos por algo que os foi negado em todo o paraíso. Conhecimento em grego é gnosis e em hebraico da'at. Da'at é a esfera oculta encontrada na Kabbalah, que tradicionalmente nunca é falada ou revelada. Da'at, gnosis, é a ciência do grande arcano. Aquele conhecimento secreto que tem sido privado da humanidade há tempos. Porém, um exame minucioso
do uso da palavra conhecimento na Bíblia delata fortes indicações da natureza de Da'at, ou Gnosis. Adão novamente conheceu sua esposa. Ela obteve um filho. A donzela era muito bela, uma virgem que nenhum homem havia conhecido. É claro ao leitor atento que o conhecimento na Bíblia relaciona-se à sexualidade. Consequentemente, a árvore do conhecimento, Da'at, Gnosis, é um referencial direto à sexualidade. Então, qual é o propósito desta referência ao sexo e seu papel no destino de Adão e Eva? Quando a humanidade estava fisicamente separada em dois sexos, o homem e a mulher ainda carregavam dentro deles a reflexão do seu Criador. Assim, dentro de todo masculino, ainda existe um aspecto feminino, e dentro de toda mulher existe um aspecto masculino. Nesta linha de raciocínio, Adão e Eva simbolizavam a sutil energia fisiológica do indivíduo. O Adão e Eva, com energias polarizadas, são representadas no símbolo do antigo caduceu, popularmente associado ao deus grego Hermes. O símbolo do caduceu é realmente visível nos registros de incontáveis culturas antigas ao redor do mundo. As luas serpentes sempre simbolizaram os canais energéticos masculinos e femininos subindo acima da coluna vertebral. Como eles são enérgicos, não físicos, um bisturi jamais os encontraria. A raiz delas é Yosot, a fundação, o órgão sexual, que são alimentados pela energia sexual. Estes dois canais de energia são chamados Ida, Pingala, em sânscrito. Na Cabala, eles são chamados Od e Ob. No cristianismo esotérico, eles são chamados Adão e Eva. Na Bíblia, eles também são chamados de as duas oliveiras. E os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. As duas serpentes circulam para cima na coluna vertebral do corpo físico e a espinha é quase sempre simbolizada por um cajado ou uma vara. A espinha é o cajado do mestre, é a coluna central do templo humano. A coluna se apoia sobre a pedra de fundação, Yesod, a energia sexual. A espinha tem 33 vértebras, simbolizada pelos 33 anos da vida de Jesus de Nazaré e pelos 33 graus dos maçons. Em qualquer ângulo desta vara, a coluna vertebral, vemos duas serpentes. Pingala é o aspecto masculino, Adão. Ida é o aspecto feminino, Eva. É a energia de Eva em nossa psique que nos leva à procriação. Quando Eva foi tentada a comer o fruto da árvore do conhecimento, foi um símbolo da humanidade desejando o fruto da sexualidade, crianças. Até então, não era permitido à humanidade ter crianças por conta própria. Não é permitida comer daquela fruta. É a serpente disse à mulher: você não vai morrer, mas Elohim sabe que assim que você comer isso, seus olhos serão abertos, e você será como os seres divinos, que conhecem o bem e o mal. Tentados pela serpente, os seres humanos escolheram procriarem-se por conta própria. Porém, inocentemente, eles não perceberam que as leis que foram dadas a eles eram para o seu próprio bem.
aprendendo a procriar-se sem orientação de Elohim, acabaram descobrindo o orgasmo. A árvore do conhecimento, ou sexualidade, estava presente em todos os outros aspectos da existência. Era até mesmo reconhecida como uma presença importante dentro do Éden, ao lado da árvore da vida. E na tradição da Cabala, estas duas árvores compartilhavam as mesmas raízes, porém, diferente de qualquer outra árvore do Éden, só foram permitidos a Adão e Eva somente contemplar a árvore do conhecimento, sem se satisfazerem dos seus frutos. Logo que você comer isso, você morrerá. Enquanto estavam no Éden, Adão e Eva só conheciam a inocência, e assim naturalmente respeitavam as leis da criação. Na inocência deles, não sabiam das consequências de se entregarem à fruta da sexualidade. É carregada de uma tremenda energia o ato sexual. É neste coito que a humanidade tem a capacidade que Deus deu para procriar. O homem, como a força ativa, a reflexão de Deus, Pai. Mulher, como a força receptiva, a reflexão de Deus, a Mãe. E o sexo, como a força que os une. Essas são as três forças que dão origem a toda a criação. Este é o fundamento do símbolo universal da Trindade. A Trindade é uma unidade de três que são expressos como um. Mas para criar, este um se divide por dentro em dois, masculino e feminino. Este é o mistério do Espírito Santo, o fogo fecundado de Deus, simbolizado na Índia como Shiva Shakti, o poder criador e destruidor de Deus. Um dos símbolos mais sagrados de Shiva, o Espírito Santo, é o Lingam Yoni, a interseção do falo e útero. O mesmo símbolo é encontrado no outro lado do mundo na tradição alquímica. A força que dá poder a toda a criação, em todos os níveis de existência, é a energia sexual. A energia sexual é simbolizada pelo fogo, pela água, pela luz. Na tradição alquímica, a energia sexual é simbolizada pelo mercúrio. Quando golpeamos a pedra da fundação, a rocha, encontramos as águas da vida. O antigo ritual do batismo é um símbolo da transmutação da energia sexual, a fonte de salvação. Toda a vida nasce das águas sexuais. Com a força da energia elétrica, o poder da criação implica uma grande responsabilidade. Nos tempos de Adão e Eva, o sexo era apenas praticado nos templos, sob a orientação de Elohim.
Gabriel e suas legiões de anjos guiavam a humanidade neste ritual santo. Como indicado na Bíblia, o retorno dele anunciava a chegada de crianças. Gabriel é o regente da lua e influencia diretamente todas as formas de concepção. Em certas épocas do ano, o marido e a esposa viajavam longas distâncias para serem instruídos nos mistérios sexuais. Esta é a esquecida raiz da moderna prática da lua de mel. Assim, os anjos supervisionavam este santo sacramento e guiavam um único espermatozoide ao encontro de um óvulo, no momento exato para gerar uma criança deliberada e divina. A expulsão esbajadora de energia e sêmen pelo orgasmo não era e não é necessária para gerar uma criança. Na realidade, este é o significado para o termo concepção imaculada. Imaculado significa perfeitamente limpo. Quando um homem tiver uma emissão de sêmen, ele banhará seu corpo inteiro em água e permanecerá sujo até a noite. Entregar-se ao fruto da sexualidade significa derramar a energia sexual pelo orgasmo, saboreando a energia divina que ilumina a alma para sentir sensação física. Assim, a energia que mantinha a vitalidade física e espiritual do indivíduo é expelida pelo orgasmo. Adão e Eva, como um símbolo dos homens e mulheres do passado antigo, comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento, ou o segredo do conhecimento da sexualidade. Eles abusaram da energia sexual de seus corpos para terem orgasmo, e então eles quebraram a regra mais fundamental que lhes foi determinada. É muito importante que a formidável energia que dá à humanidade a capacidade de criar seja usada eficientemente, porque está conectada à mesma força energética que sustenta a própria vitalidade do indivíduo. É bem conhecido que a energia sexual está intimamente relacionada à saúde de nossa psique e de nosso corpo físico. Não só isto é necessário para sustentar a vitalidade física e os 5 sentidos físicos, mas também a vitalidade dos 7 sentidos superiores que unem a humanidade ao divino. Sem a energia sexual, a alma se atrofia, quebrando nossa conexão com Deus. Quando nós expelimos a energia sexual, nós expelimos a energia que abastece nossos sentidos internos. É por isso que esses que fornicam, que expelem a energia sexual pelo orgasmo, não podem perceber Deus diretamente. O orgasmo é simbolizado na maçã envenenada da Branca de Neve. Enquanto era doce aos sentidos físicos, era um veneno à alma. Comê-la resulta em inconsciência e um sono eterno. O estado no qual o ser humano perde o conhecimento pessoal direto de Deus e os reinos mais altos da natureza. Por isto que a fruta da árvore do conhecimento era proibida para comer. Antes do abuso da árvore do conhecimento, o sexo foi tratado com respeito extremo, e o orgasmo era desconhecido pela humanidade e desnecessário. Marido e esposa uniam-se no ato sexual, conforme as leis dadas a eles por Jeová Elohim. Eles desfrutaram da árvore do conhecimento da sexualidade, mas não comiam de sua fruta. Esta era a gênese da distinção entre o bem e o mal. Uma humanidade que conhecia só a bondade comeu da fruta proibida e descobriu que o desejo animal sempre conduz ao sofrimento e à dor.
Esta é a caixa de Pandora, o vaso da mitologia grega, o qual, quando foi aberto, liberou os agentes do mal no mundo. Temor, orgulho, vergonha. E os olhos deles foram ambos abertos, e eles souberam que eles eram nus. E eles pegaram folhas de figo e juntos fizeram aventais. E Adão disse: escutei sua voz no jardim, e tive medo porque eu estava nu, e eu me escondi. Pela descoberta do orgasmo, Adão aprendeu a ter medo e a se envergonhar. Como prometido pela tentadora serpente, a humanidade ganhou um novo conhecimento: o conhecimento do sofrimento. Ao provar do fruto proibido, Adão aprendeu a desejar. A partir desse momento, o certo e o errado se filtram subjetivamente pela necessidade de sentir prazer e evitar o sofrimento. E Jeová Elohim disse: veja, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A humanidade já conhecia o bem, inocência, pureza, simplicidade. Agora a humanidade também conhecia o mal, vergonha, temor, dor, vazio. Agora a humanidade conhecia o que Elohim conhecia, aquele desejo que conduz ao sofrimento. O desejo fez todos os deuses caírem de seus postos. E é o desejo que conduz todas as criaturas ao inferno. Desejar é almejar, e almejar é sofrer. O desejo sempre leva ao sofrimento. Esta é a mensagem inerente de toda grande religião. O escravo do desejo é um escravo do pecado, e só sofrimento e morte o espera. No abandono do desejo, percebe-se o estado imortal. Assim, sem a conexão deles com o divino, Adão e Eva, como símbolos da humanidade, foram expulsos do Éden e vagaram numa selva de sofrimento e ignorância. E a mulher lhe disse: eu farei muito severas suas dores no parto. Com dor dará à luz as crianças. Rejeitando as leis de Jeová e a orientação de Elohim, a humanidade tentou ter as crianças por si só. Por fim, a concepção e parto fora do equilíbrio resultou em dor e sofrimento. Usando a força sexual para estimular o desejo, o fogo de Eva foi invertido, fluindo na direção oposta. A serpente caiu, formando o famoso rabo de Satanás, estimulando as 7 virtudes invertidas, os 7 pecados capitais. O Éden existe dentro de toda a alma que está unida a Deus. Expelindo a luz de Deus do seu interior, como se expelisse a alma do Éden, cria um grande vazio. Para substituir o vazio criado por essa desconexão com Deus,
a humanidade criou várias civilizações, ideais e religiões, na busca por riqueza material, poder e satisfação sexual. O desejo pela sensação tornou-se um novo Deus, e só serviu para avançar a degeneração da humanidade, até que restou ao homem apenas uma vaga lembrança do divino em seu interior. O conhecimento secreto contido na história de Adão e Eva pode ser encontrado escondido nas mitológicas histórias religiosas ao redor do mundo. Histórias após histórias, foram encontrados diversos heróis poderosos ou iluminados que foram arruinados por sua luxúria. Na tradição hebraica cristã, cabelos longos simbolizavam a pureza sexual ou a castidade. Assim, quando Dalila cortou o cabelo de Sansão, isto foi um símbolo de sedução luxuriosa. Sansão perdeu seu poder quando ele não podia mais controlar seu desejo sexual. No clássico épico indiano Mahabharata, o imortal Pandu é advertido para que nunca liberasse sua energia sexual. Mas quando tentado por uma mulher, ele provou ser incapaz de controlar sua luxúria, jogando fora sua imortalidade e morrendo. Expelindo a energia sexual, a humanidade perdeu seus sentidos internos e não consegue mais ser capaz de perceber Deus diretamente. Então, quando a humanidade expeliu voluntariamente as energias sexuais que davam suporte a uma relação direta com Deus, foi simultaneamente expulsa do Éden, o paraíso da quarta dimensão. E a humanidade desceu à selva, o mundo físico, a terceira dimensão, o mundo do sofrimento. Depois de expulsar o homem, colocou ao oriente do jardim querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos do Éden, porém, o portal para voltar ao Éden e à árvore da vida não foi fechado nem bloqueado. Ao invés disso, Jeová Elohim enviou um querubim com uma espada flamejante para vigiar a entrada. A entrada do jardim do Éden é a mesma porta pela qual Adão e Eva partiram. A humanidade não foi trancada para fora do Éden, mas um querubim aguarda para conceder a entrada apenas àqueles que ganharam o direito de voltar. E só aqueles que conquistam a tentadora serpente ganham aquele direito. Se você trouxer adiante o que está dentro de você, o que está dentro de você o salvará. Mas se você não trouxer adiante o que está dentro de você, o que está dentro de você o destruirá. A serpente é sexual. A serpente está dentro. A serpente é o fogo sexual. É uma energia atômica muito poderosa, com uma polaridade que pode ser usada para criar ou destruir. Por esta energia ser tão poderosa, o indivíduo requer grande força de vontade para superar a isca desta serpente. A tentação desta serpente é por prazer material e edificação do ego. Este aspecto tentador da serpente é Lúcifer, ou como é chamado em hebraico, Satã, o inimigo. Porque Satã é uma ardente serpente que se acende através do ato sexual. E sempre a humanidade foi tentada a ter a conexão sexual. A própria serpente é poder. O indivíduo decide por suas ações se será um poder do bem ou do mal. Esta é a diferença entre obedecer ou controlar a serpente. A lição contida na história da serpente é que só aqueles com suficiente força de vontade para controlar os anseios de sua morte podem dominar a serpente energética para ela transformá-los de animais intelectuais em verdadeiros seres humanos.
é necessário conquistar o dragão que se encontra dentro de si. Como religiões e tradições místicas têm dito por incontáveis idades. O dragão é a própria luxúria, paixão, raiva, orgulho, medo e inveja. Assim existe a Hidra, de muitas cabeças, e a Medusa, a decepcionante legião da serpente. Os grandes heróis e deuses sempre tiveram a serpente sob seu poder. É a serpente que os protege e conquistam seus inimigos. Em contraste à serpente que tentou Eva fazendo-a cair, existe a serpente de Moisés, que comandou seu poder ao conquistar os egípcios, realizando assim grandes milagres. Os egípcios tinham se degenerado na magia negra, e Moisés apareceu para entregar os verdadeiros ensinamentos. A palavra hebraica men significa água. Shin é fogo e Re é útero. Assim o nome Moshe, ou Moisés, que quer dizer nascido da água e fogo. O Cristo asteca Quetzalcoatl e o tibetano Padmasambhava também foram ambos nascidos das águas. Ao menos que um homem nasça novamente da água e do Espírito, fogo pentecostal, ele não pode entrar no reino de Deus. Moisés nasceu novamente, significando que ele havia criado a alma, simbolizado pela iluminada árvore da vida, a sarça ardente que ele viu no deserto. A iluminada árvore o unificou com seu Pai interno, e assim ele recebeu os comandos de Deus diretamente. Moisés precisou livrar as pessoas de Israel do Egito. O Egito representa a mente degenerada do homem, e o faraó é o tirano que ciosamente rege esta civilização artificial, de poder material e desejo. Israel é uma palavra composta. Is é de Ísis, a divina mãe egípcia. Ra é o divino pai egípcio. Ela é Deus em hebraico. Assim, quando a nação de Israel foi tomada pela escravidão, isso foi um símbolo da própria divindade interna apanhada por sua mente degenerada. A Moisés foi dito que levasse a vara, a coluna vertebral, a árvore da vida no seu próprio corpo e se tornasse uma serpente. A serpente da Kundalini. A serpente dele era mais poderosa que a negativa serpente dos egípcios. Assim, essa história simbolizava a dualidade da força sexual. Só a serpente positiva, a serviço de Deus, pode livrar a alma do sofrimento. Isto é claramente representado na arte egípcia. A serpente positiva protege, enquanto a serpente negativa deve ser dominada e conquistada. Sexo pode ser luxurioso ou casto. Sexo pode criar ou destruir. Sexo pode ser animal ou espiritual. Sexo pode elevar uma carruagem flamejante a Deus, ou pode pavimentar uma estrada para o abismo. Sexo é a função natural do ser humano, mas só o sexo executado sob a orientação do desejo divino. Sexo executado sob a orientação da mente cria o sofrimento, dor e a morte espiritual. Isto é evidente naqueles que buscam felicidade no sexo. Como qualquer desejo da mente, o desejo sexual pode nunca ser satisfeito. O desejo nunca é satisfeito pelo prazer da luxúria, assim como o fogo certamente aumenta quanto mais combustível lhe dê.
A serpente disse à mulher: você não vai morrer, mas ela nem sabe que assim que você comer isso, seus olhos serão abertos, e você será como os seres divinos, que conhecem o bem e o mal. Se o indivíduo está apaixonado ou na luxúria, a serpente é poderosa, porque flameja por todo o sangue que circula pelo corpo. E quando duas pessoas unem-se sexualmente, a polaridade interna é equilibrada e aumentada. Uma tremenda energia é excitada, penetrando no casal com o poder para criar. Este é o fogo do Espírito Santo, demonstrado pelas labaredas de fogo elevadas sobre os apóstolos. Este é o caractere hebraico Shin, que representa o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo e o fogo do Cristo. Shin, com seus 3 pontos, encarna as 3 forças da criação. Nesta conexão, o casal está apreciando a árvore do conhecimento para conhecer. Conquistar o desejo do orgasmo é conquistar a serpente tentadora de Eva. Como a serpente sempre está na árvore do conhecimento do bem e do mal, este é o único lugar para conquistar e ganhar o verdadeiro conhecimento, através da sexualidade. Quando você unir um homem e uma mulher em um, então você entrará no reino. O reino em hebraico é Malkut. Este é o primeiro sefirote da árvore do conhecimento. É onde começa fisicamente o real trabalho com o homem e a esposa. A humanidade deixou o Éden como um casal, e como um casal eles têm que retornar. Isto é ilustrado no antigo reconhecimento da necessidade de ambos, sacerdote e sacerdotisa. O casal deve trabalhar junto para alcançar a perfeição. Os casais que dominam o desejo de comer a fruta do conhecimento recolhe interiormente toda aquela energia, e gradualmente aquela energia pode ser usada para criar algo interiormente. Em vez de alimentar a própria luxúria, eles podem restabelecer sua própria Eva interna, a serpente caída, e a partir daí eles podem criar então a serpente Kundalini. Eles podem iluminar a árvore da vida que existe dentro do corpo humano, a coluna vertebral. E eles podem criar luz divina dentro deles e voltar ao conhecimento direto do seu próprio Deus interno. É por isso que todas as grandes religiões do mundo enfatizam a castidade. Castidade não significa abstenção do sexo, significa abstenção do orgasmo, do derramamento da energia divina, que é o Espírito Santo. O ato sexual, executado de modo habitual, pode dar uma pequena noção desta consciência superior, mas não mais do que isso, já que a energia, em vez de ser revertida e usada, é expelida, criando um novo corpo físico, ao invés de consciência espiritual. Sexo não só é importante para o avanço espiritual, é uma necessidade, e através dessa energia sexual que o veículo da alma humana nasce. Isto é mostrado quando Jesus bíblico explica a Nicodemos que ele deve nascer novamente. A menos que um homem nasça novamente da água e espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do espírito é espírito. Ele tem que dar à luz interiormente a sua alma, nascida da água e do Espírito Santo. Com paciência deverão possuir suas almas. Jesus de Nazaré nunca disse que existe alma em um homem. Ao invés disso, ele disse que ela deve nascer da água e do Espírito. Em toda a criação, tudo nasce do sexo. Assim, a alma, a carruagem flamejante no céu, devem também advir do sexo. A alma deve nascer dentro de uma pessoa, nascer das águas do sexo e do fogo do Espírito. Quando Jesus conheceu a mulher do bom samaritano, ele disse a ela sobre uma água que dá a vida eterna.
Qualquer um que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe darei será uma fonte de água que saltará para a vida eterna. A mulher disse a ele: Senhor, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui pegá-la. Jesus disse a ela: Vá, chame seu marido e venha aqui. Ele estava decidindo a revelar o segredo da alquimia, o grande arcano. Aquele segredo, alegorizado em incontáveis histórias antigas, fala que as fontes de água para a vida eterna, a fonte da juventude, é desenvolvida entre o marido e esposa na castidade. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Jesus disse a ela: Disseste bem que não tem marido, pois você já teve 5 maridos, e o que tens agora não é seu marido, não verdadeiramente. Ela não era fiel a um homem, e assim ela não estava preparada para receber o verdadeiro ensinamento. Mas o homem que comete o adultério não tem juízo. Quem faz, destrói a si mesmo. Jesus ensinou o caminho que ele praticou, o caminho do matrimônio perfeito. Um matrimônio perfeito requer um casamento alquímico entre marido e esposa. E a companheira do Salvador era Maria Madalena, e ela amou mais do que todos os discípulos, e costumava beijá-la muitas vezes na boca. Por vários motivos, tais referências da relação íntima de Jesus com sua esposa foram editadas para fora da doutrina cristã. Mas os editores da Bíblia anteciparam tais adulterações no texto e ocultaram os verdadeiros ensinamentos em simbolismos e alegorias. Embora a relação matrimonial de Jesus com Maria Madalena ter sido retirada, o ensinamento foi mantido no primeiro milagre dele, num banquete de casamento, no qual ele celebrou o matrimônio de um homem e uma mulher, transmutando a água em vinho delicioso. O milagre da alquimia que só pode existir no matrimônio perfeito. O caractere hebraico Shin é o símbolo para o fogo. É muito revelador ver que quando um homem e uma mulher, Adão, Yod, e Eva, Hefer, são unidos pelo fogo sexual, o caractere Shin, o resultado é Yeshua, Jesus, o Salvador. Igualmente, Christus é derivado da raiz grega Christus, que significa esotericamente fogo. O termo Jesus Cristo não é um nome pessoal, é um título. Yeshua Christus significa fogo salvador. Eu, o fogo salvador, sou o caminho. Jesus de Nazaré trabalhou intensamente com sua esposa, encarnando o fogo do Cristo, como fez Moisés e muitos outros. Todos eles trabalharam com um cônjuge. Todos eles conheceram e ensinaram o grande arcano. Cristo é uma energia universal que salva esses que são puros o bastante para receber isto. O homem e sua esposa, pela sexualidade imaculada e a graça de Deus, cria o Salvador, o fogo crístico. A
retenção e transmutação da potente energia sexual pode restabelecer a serpente caída de Eva. Assim, o fogo do Espírito Santo pode ser despertado, levantando a serpente sobre a coluna. Este é o Kundalini, a positiva serpente que dá a vida. Ela só pode ser despertada através da castidade, só entre marido e esposa. Uma pessoa solteira não pode despertar a Kundalini. Kundalini não é uma força mecânica cega, é a inteligência ativa de Deus, e só pode manifestar-se nos que se purificam de tudo aquilo contra Deus. Orgulho, inveja, luxúria, ganância, etc. O fogo da Kundalini só se desperta com o progresso moral. A menos que sua retidão seja maior que dos escribas e dos fariseus, você nunca entrará no reino dos céus. Então, você deve ser perfeito, da mesma forma que seu Pai divino. O Apocalipse de São João explica o que é necessário para voltar ao céu. Mas a resposta está deliberadamente oculta nos simbolismos e metáforas. É por isso que tão poucos entendem este livro. Foi dito que 144 mil serão salvos e levados ao céu. Este número é simbólico. Toda a letra hebraica também representa um número. As letras que também soletram Adão dão os números 1, 4 e 40. Assim significa que só os que têm restabelecido a inocência de Adão em seu interior voltarão ao Éden. Igualmente, quando nós somamos cabalisticamente os números do nome de Adão, o resultado é 9. O Sefirot Yosed, ou a fundação, a energia sexual. O segredo para se tornar o perfeito Adão está na 9ª esfera. O fogo da energia sexual deve criar ou irá destruir. Esta poderosa energia não pode ser contida e, se reprimida, buscará expressar-se destrutivamente, interiormente, pela mente, pela raiva ou pela degeneração sexual. Isto foi comprovado pelas infames perversões de padres ao redor do mundo, em todas as religiões. E o fanatismo excessivo destruiu, assim, muitos movimentos espirituais. Para utilizar a energia sexual efetivamente, deve-se transmutá-la em energia espiritual. Isto é realizado conectando-se sexualmente com o cônjuge, sem desperdiçar energia pelo orgasmo. Ou, se a pessoa for solteira, pode aprender a controlar a energia por métodos antigos, esquecidos ao longo dos anos pelos padres contemporâneos nas tradições ocidentais. Adão deve nascer da água sexual e do fogo do Espírito Santo. Caso contrário, não pode haver um retorno para o Éden. Aqueles que tiverem os seus testículos esmagados ou o membro viril cortados não serão admitidos na congregação de Jeová. Ingressar de volta ao Éden, a congregação do Senhor, se faz pelo uso correto da sexualidade. Da mesma forma, a entrada para o sofrimento da dor é através do uso impróprio da sexualidade. Sexo pode ser usado para criar o bem ou o mal dentro de uma pessoa. Cabe ao indivíduo escolher servir a virgem ou a prostituta. A pessoa não pode servir a dois mestres. Amor e luxúria nunca podem se misturar. Deus não pode ser misturado com o diabo. Isto é simbolizado pela 6ª carta do tarô, indecisão. A pessoa escolhe seu caminho por suas ações. O grande arcano é o conhecimento secreto do Tantra. Há 3 tipos de tantrismo: negro, cinza e branco. A excitação da sensação sexual
Identificação com a luxúria está no Tantra negro. Qualquer escola ou religião que ensina como despertar a consciência através do orgasmo está ensinando o Tantra negro. Tantra negro é responsável por todo o sofrimento da humanidade. E o Senhor enviou serpentes flamejantes às pessoas e elas as picaram, e muitas pessoas de Israel morreram. As serpentes flamejantes são as serpentes invertidas do Kunda de Equador. O sofrimento e dor causados por essas serpentes é o resultado da identificação e desejo. O resultado da morte de tantos israelitas refere-se à morte espiritual. Tantra cinza ensina que só deve ter orgasmo ocasionalmente. Este ensinamento inevitavelmente leva a pessoa ao Tantra negro. Tantra branco ensina sempre 3 fatores: a eliminação do desejo, a criação da alma e o sacrifício pelos outros. O Tantra branco ensina a renunciar ao orgasmo. Tantra branco, a eliminação do desejo, é a estrada de volta para o Éden. O homem tem que voltar ao Éden, pela mesma porta que saiu, a sexualidade. O homem tem que voltar ao estado de pureza e inocência que uma vez teve, para transcender o sofrimento e a dor. Mas primeiro é necessário reconhecer os enganos próprios, e então agir para mudá-los. Esta é a definição da verdadeira penitência. Então as pessoas foram a Moisés e disseram: nós pecamos, porque falamos contra Deus e contra ti. Pede ao Senhor para que ele leve de nós as serpentes. E Moisés rezou para as pessoas. Sofrimento é o resultado de ser tentado pela serpente. Qualquer um que queira ser curado do dano causado pela serpente tentadora deve ser curado como os israelitas, pela serpente de bronze de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: faça para ti uma serpente flamejante, e fixe num poste, e todos que o passarem serão picados, mas quando eles olharem para ela, viverão. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs no poste, e viu que quando a serpente picava algum homem que olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Bronze é uma liga de 2 metais, cobre e estanho, masculino e feminino. A serpente de bronze é criada quando as 2 polaridades estão juntas na pureza. Este é o grande conhecimento secreto da alquimia, a química de Deus. O prefixo Hal vem da palavra árabe Allah, como em hebreu El, que significa Deus. Ken significa fundir ou moldar o metal. Assim, a alquimia é um método para fundir a pessoa novamente a Deus. Você terá sucesso nisto, se você tomar suas dores para ser o que você deveria ser, ou seja, piedoso, gentil, benigno, caridoso e temente a Deus. Tantra branco, o caminho da santidade e castidade, livra a consciência do ego, enquanto desperta a consciência pura, livre de todo desejo animal. Tantra negro, o caminho da identificação e fornicação, prende a consciência no ego, deixando a alma presa no sofrimento. E muitos que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e desprezo perpétuo. Para adquirir o verdadeiro despertar espiritual, é necessário desafiar a serpente tentadora e subir o fogo do Espírito Santo para criar a alma humana. Esta é a chave do antigo mistério da alquimia, transmutar o chumbo do ego e do desejo no ouro espiritual da consciência.
Quando o fogo sexual de Esod é elevado através do conhecimento da gnosis, Da'at, o grande arcano, conhecimento do mistério de mistérios, a pessoa pode voltar-se ao conhecimento direto de sua própria estrela interna, a luz do mundo. E Elohim disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Toda a existência foi criada com a luz do Cristo cósmico, o fogo do Espírito Santo, a energia sexual. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A escuridão da mente materialista não pode compreender a luz do Cristo. É necessário transcender a mente e despertar a consciência. A luz é necessária para ver através da escuridão. Para encarnar a luz, é obrigatório transcender o desejo animal que enche a mente. Portanto, a pessoa tem que entender de acordo com o mistério de Adão e Eva. Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram.